Abre aí a tua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja lá de Corinto, né? 1 aos Coríntios, glória a Deus, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do 1. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Então, tem diferentes tipos de dons e o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, aqui é o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, a manifestação do Espírito, lembrando que nós estamos no ano da manifestação do Espírito Santo nas nações, esse ano de 2025, visando o quê? O bem comum. A um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito Santo. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito Santo. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro ainda, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, tudo isso, todos esses 9 dons espirituais que foram relacionados por Paulo, não é uma lista para esgotar os dons, tem outras que o próprio Paulo fala acerca de dons espirituais, mas ele estava ali exemplificando, né, e esses 9 foram apresentados. Porém, são realizadas pelo mesmo Espírito Santo. Eu estou falando santo para ficar bem claro que é o Espírito Santo aqui, que está dizendo do Espírito Santo. E ele as distribui a cada um como? Aleluia, eu acho que é isso. Até o 11. Nós vemos aqui Paulo instruindo a igreja lá de Corinto acerca dos dons espirituais. E nós somos uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, amém? Nós somos uma igreja apostólica, profética, uma igreja pentecostal, isso é, que crê nos dons do Espírito Santo, que foram derramados sobre os apóstolos e sobre a igreja no dia de Pentecostes. Dá para falar sobre isso, mas numa outra oportunidade. E é daí que vem o termo uma igreja pentecostal, que crê nos dons do Espírito Santo, que foram liberados sobre a igreja foi lá ativada, começou a se mover lá no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Cristo, 10 dias depois de Cristo ter sido levado aos céus. E ele falou, Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes, esse derramar, eles começaram a falar em outras línguas, a igreja foi ali capacitada, recebeu poder para ser testemunha e começou a testemunhar com ousadia, intrepidez, com coragem, né? E as pessoas começaram então a se render e aceitar a Jesus como o Messias prometido, como o Filho de Deus. Então, primeiramente os judeus, e depois os gentios que eram os estrangeiros também foram alcançados. Mas por que eu comecei a falar sobre os dons? Porque cada um de nós recebe do Senhor algo.
nós temos dons espirituais, que são esses que nós citamos. Falamos também sobre outros tipos de dons, de serviços, né? Nós temos também os ministérios, onde cada um de nós recebeu do Senhor algo para nos movermos dentro dos 5 ministérios, que está relacionado lá em Efésios 4:11. Deus deu a uns como pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que dentro da área espiritual, nós temos aí uma série de dons que o Espírito Santo coloca à disposição da sua igreja. E se você disser assim: pastor, eu não tenho ainda, eu não sei como me mover, eu não tenho como me mover dessa forma, eu não sei que dom eu tenho, é porque ainda você não parou para perguntar ao Senhor qual é o dom ministerial que Ele te deu, ou quais os dons que Ele já te concedeu ou já tem como promessa para a sua vida. Pastor, como eu devo fazer isso? Simples, em oração, pedir e perguntar, e com a ajuda de pessoas mais experientes, seu pastor do grupo de alívio, o seu discipulador, o seu apacentador, ele vai te ajudar. Por exemplo, uma pessoa que gosta de falar de Jesus para todo mundo, está sempre falando de Jesus, testificando, convidando as pessoas para ir no grupo de alívio, para ir na igreja. Ela vai falar: eu acho que eu não tenho, eu não tenho um chamado para nenhum dos dons. Você tem, você foi chamado para ser um evangelista. Então você vai ali ser revelado, né, e ensinado a partir de pessoas mais experientes, e por aí vai. Mas eu comecei a dizer sobre os dons espirituais, comecei a relacionar aqui os dons espirituais, e nós também recebemos os dons naturais. Cada um de nós, dentro da sua personalidade, cada um dentro da sua individualidade, Deus, Ele nos concedeu dons no momento da nossa concepção. Alguns dizem no momento do nosso nascimento, mas eu penso diferente, porque nós vemos mesmo na Bíblia falando que, por exemplo, Jeremias já foi escolhido no ventre da mãe para ser um profeta. Falou: ainda no ventre da tua mãe eu te escolhi como profeta e te dei como profeta às nações. Então não foi no momento do nascimento que ele recebeu os dons naturais de Deus. Tudo bem, ser profeta é espiritual, mas com certeza ele tinha algum dom natural também, que ali vinha fazer o seu ministério profético ter uma maior aplicação, maior alcance. E se Deus também concede no ventre os dons espirituais, com certeza também já vai dar os dons naturais também. Por exemplo, João Batista foi escolhido também no ventre da mãe, e já no ventre ele foi cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus. E quando nós então começamos a crescer, a gente começa a perceber que nós temos características únicas, que são próprias da nossa pessoa. Por exemplo, tem pessoas que são mais aplicadas aos estudos, têm mais facilidade para ler, outros desenham bem, outros falam melhor, aqueles que são educadores, pedagogos, nós temos vários aqui. Cadê os pedagogos, professores? Faz assim com a mão aqui. A maioria está lá já ministrando as crianças, mas temos outros aqui também. E trabalhar com crianças é muito interessante, que dá para ir percebendo a diferença de um para o outro. Um é mais quietinho, o outro é mais extrovertido. Um consegue agrupar todo mundo, outro consegue liderar, o outro consegue ajudar, e por aí vai. Mas a Deus não deixou ninguém sem dar algo. E os dons naturais, eles são resultados de uma herança genética, pode ser também um resultado de um treinamento do ambiente familiar, são dados por Deus, né, na concepção ou ao longo da vida. Não necessariamente precisa ser só na concepção, mas ao longo da vida também o Senhor vai entregando dons. São a coroa da criação e também são uma lembrança de Deus, porque toda vez que a gente se lembra daquele dom
que nós temos, a gente se lembra que Deus nos concedeu. E sobre esses dons que cada um de nós tem, e é importante que tenha que haver essa diversidade no corpo. A Bíblia fala sobre a diversidade do corpo, onde cada um trabalha com as características que Deus te deu. Obviamente que você vai falar, essa palavra diversidade hoje está em moda e até utilizada de uma forma meio que pejorativa. Mas não é nessa diversidade que eu estou falando. Eu estou falando da diversidade do corpo de Cristo. Isto é, aquilo que vem de Cristo, aquilo que é peculiar ao corpo de Cristo. Porque nós sabemos que tem algo que emana do que é mal, daquilo que é errado. Por exemplo, a vergonha veio apenas com a entrada do pecado no mundo. A vergonha, a mentira, né? O se esconder, a fuga, tudo isso foi devido ao pecado. Então não estamos falando dessa diversidade. Ah não, tem pessoas que falam a verdade, mas tem pessoas que falam a mentira, e essa é a diversidade. Não, não é isso. A gente está falando da diversidade de qualidades e características que Deus concedeu ao seu corpo, a qual eu e você fazemos parte. Amém? Ficou claro essa parte? Porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável vem do Senhor. Mas o diabo tenta deturpar tudo. E hoje ele está querendo dizer, querendo chamar o que é mal de bom e chamar o que é bom de mal. Mas creio que vocês já entenderam e esse não é o ponto da ministração. Mas eu quero aqui, falando sobre isso, ler com vocês o que está registrado lá em Mateus 25, 25. Fica até fácil decorar aí. Mateus 25, 25. Nós vamos ler na NVI, tá, Danilo? Por favor, vamos ler na NVI, a parte A apenas. Vocês estão comigo? Amém. Aquele servo, contextualizando aqui, essa fala da parábola dos talentos. O Senhor de umas terras chama os seus empregados e disse assim: eu vou ter que me ausentar por um tempo e vocês vão ficar administrando os meus bens. E ele deu dons, talentos, bens, de acordo com a capacidade de cada um dos seus servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, tem outra versão que fala 3, e a outra ele deu 1. Aquele que deu 5, ele multiplicou e conseguiu mais 5. Aquele que deu 2 também. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou, porque ele ficou com medo de administrar mal. E aí, na hora da prestação de contas, o Senhor chegou para ele e foi perguntar: o que aconteceu? Os seus irmãos, os outros servos que eu confiei os talentos, eles trabalharam com aquilo que eu dei e multiplicaram, mas você está me devolvendo simplesmente aquilo que eu te dei, você está me devolvendo. O que aconteceu? E a resposta, a justificativa que ele usou foi essa: por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. E o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã é justamente sobre isso. Medo. Na ENFA, Escola Ministerial Fonte de Alívio, um dos módulos que nós estamos estudando aqui é o módulo Demônios e como lidar com eles. Estava até pensando aí um nome diferente, né, para mudar um pouquinho, porque o pessoal sempre gosta de abreviar, né, não gosta de falar o inteiro lá, né,
tudo vai abreviando, né? A ênfase mesmo, mas você está estudando na escola ministerial, fonte de alívio? Não, ele fala, você está estudando na ênfase, né? É assim, né? Só que aí na classe, que classe você está? Na classe dos demônios, né? Aí toda vez eu tenho que escrever por inteiro, né? Para não ficar mal entendido, né? Eu estou na classe dos demônios e como lidar com eles. Eu estava até, né, pensando em mudar para resolver isso. Mas enquanto isso a gente está falando o nome inteiro, né? Nome, sobrenome, né? Segundo, terceiro, quarto nome, né? E o Senhor tem falado conosco de uma forma muito especial. E nessa terça-feira nós, entre alguns assuntos que nós falamos também sobre a questão do medo. Como o medo paralisa, como o medo, ele é um dos principais sinais. Ó, marca bem, você que gosta de anotar isso daí, você tem a memória boa, já registra aí. Se você não tem a memória tão boa assim, anota. O medo é um dos principais sinais de uma ação demoníaca na vida das pessoas. O medo é um dos principais sinais da ação demoníaca na vida das pessoas. Pastor, isso quer dizer que se eu tiver medo, quer dizer então que eu estou endemoniado? É isso que o Senhor está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Satanás, com seus demônios, está tentando influenciar a sua vida através do medo. Porque relacionado à questão de demônios, a questão da possessão, aquela pessoa que o diabo se manifesta na vida dele, ele perde a consciência, é o grau mais alto de ação demoníaca, que é o que Satanás quer fazer na vida de todos, todo ser humano. Ele quer, por exemplo, um exemplo muito claro que fala sobre isso, e a gente está aprendendo também na aula, é a passagem sobre o endemoniado gadareno, né? Um homem, um jovem, né, que morava lá na região de Gadara, e ele era possuído por uma legião de demônios. Ele estava endemoniado por uma legião, mais de 5.000 demônios, entre 3.000 a 5.200 demônios, que legião era o tamanho ali de um batalhão, né, romano. Então, quando falava de uma legião, na época da República, República Romana era entre 3.000. Na época do Império, que era nos dias de Jesus, era 5.200 soldados que compunham uma legião. E aquele homem, quando foi confrontado pelo poder de Jesus ali, por Jesus, ele falou, como é seu nome? Ele falou legião, porque eram muitos. E esse é o objetivo de Satanás, fazer que todo ser humano seja como aquele endemoniado gadareno. Eu estava até brincando que, né, no mundo corporativo, quando você vai apresentar a sua empresa ou uma empresa, você fala, ó, vou contar para você aqui alguns cases de sucesso, né? Satanás com certeza ia pegar o endemoniado gadareno e colocar como um case de sucesso lá das trevas. A situação dele era terrível. Ele morava no cemitério, entre os sepulcros. Ele se cortava, se machucava, andava dia e noite clamando, chorando. Ele também era às vezes preso, com cadeias, com grilhões, mas ele despedaçava tudo aquilo. E não tinha ninguém que podia conversar com ele, não tinha ninguém que ele ouvia. Não tinha a mãe dele, não tinha o pai dele, não tinha a família, não tinha o psicólogo, não tinha psiquiatra. Por quê? Ele estava numa situação ali terrível.
endemoniado com uma legião de demônios. E nós então aprendendo, estudando a respeito dessa passagem neste livro, nós entendemos que biblicamente o medo, ele é um espírito. Tem alguns trechos, alguns versículos bíblicos que dizem isso, que fala sobre a questão do demônio ser, demônio não, né? Ser o espírito de medo. Vamos ler 2 Timóteo 1, 7. Aleluia, glória a Deus. Só para não ficar apenas da minha boca aqui falando sobre isso, talvez você esteja ouvindo sobre isso a primeira vez, que o medo é um espírito, e aí você fala, será que isso é bíblico? Pode mudar aqui, agora pode pôr na RA ou na RC, onde fala espírito de medo aí. Isso, temor também, que é medo, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pastor, mas isso aí é como uma figura de linguagem, dizendo que Deus não deu, né, um modo para você ser temeroso. Mas como nós vemos a ação do medo na vida das pessoas, assim como o Espírito Santo não é um mover, ele é uma pessoa, o medo também, ele acaba se opondo ao amor, e ele acaba se opondo ao mover do Espírito de Deus na vida das pessoas. Veja que todos aqueles que receberam talentos e dons do seu Senhor, eles se moveram, eles multiplicaram, eles granjearam, igual algumas versões bíblicas dizem, outros talentos. Então isso, eles trabalharam com aquilo que Deus deu. Mas aquele que foi influenciado pelo medo, ficou paralisado e enterrou aquilo que Deus deu a ele, e no final ele entregou de volta ao seu Senhor, e o Senhor entregou para aquele que tinha mais, o que multiplicou e agora tinha 10. Aquele que recebeu 5, multiplicou e ficou com 10. Agora recebeu 1 a mais para trabalhar, porque alguém teve medo. E o medo é algo que nós temos vivido no dia a dia. Porque o Espírito Santo me moveu hoje a falar sobre isso. Na aula de terça-feira foi poderoso que Deus falou conosco, né? Quantos aqui estavam na aula e Deus falou com você de alguma forma? Não, foi poderoso, eu recebi alguns testemunhos pessoais de pessoas que... Pessoais, né? De pessoas, né? Eu recebi alguns testemunhos de pessoas que chegaram em casa e começaram a repreender situações onde ele estava vendo o agir do espírito de medo na vida e no ministério. E receberam libertação daquele espírito que estava oprimindo, paralisando a vida deles, que é o medo. E com a pandemia, isso foi de certa forma acentuado. Sim ou não? Foi incutido no coração de cada pessoa o medo. E a gente percebe aqui pela leitura que fizemos agora em Romanos, em 2 Timóteo 1,7, que não foi Deus que deu o espírito de medo. Ele nos deu o quê? Espírito de poder, isso é, de ousadia, de fortaleza, de amor e de moderação. Isso vem do Senhor. O medo não procede do Senhor. Mas nós temos vivido um tempo onde o medo nunca esteve tão atuante como nos dias atuais.
no tempo de pandemia, quando as pessoas começaram a morrer por conta da Covid, e isso foi sério. É óbvio que todos têm medo de morrer, sim ou não? E o medo como um sentimento, não agora como espírito, é algo que vai te trazer uma proteção contra aquilo que pode te fazer mal. Por exemplo, a gente não põe a mão num buraco porque pode ter uma cobra. Então o medo de ser picado por um animal nos impede de fazer algo que é perigoso. Ou pôr a mão no fogo, que a gente sabe que vai se queimar. Então a gente tem medo do fogo, porque a gente sabe que o fogo, ele pode queimar, na verdade, ele pode queimar. Mas o que o diabo faz? Ele pega esse sentimento e transforma em algo irracional, algo paralisante, e começa então a oprimir a vida das pessoas. As pessoas agora já não podem fazer coisas que fazem parte do dia a dia, porque elas têm medo. Na pandemia as pessoas ficaram com medo de sair de casa, ficaram com medo de estar com outras pessoas, ficaram com medo de realizar coisas do dia a dia. Tinha pessoas que, ficaram isoladas por meses, e quando acabou a pandemia, elas estavam ainda sob o poder do medo, e não acreditavam que aquilo já havia passado. Só que quando nós traduzimos também isso, que é no nosso corpo, na nossa alma, nós traduzimos isso também para a área espiritual, nós vemos que tem muitas pessoas que estão paralisadas por esse espírito do medo. Receberam dons, receberam talentos, o Senhor conferiu a eles, tantas coisas sobrenaturais e naturais, para que eles façam a obra do Senhor, façam aquilo que eles foram planejados, chamados para fazer, mas o medo paralisa. E as pessoas às vezes são, de certa forma, questionadas por alguém. Por que você não tem feito isso? Por que você não tem ajudado lá no teu grupo de alívio? Por que você não tem se disposto a falar de Jesus para alguém? Ou ajudar a cuidar de alguém? E a pessoa fala, é que eu tenho medo. Medo de ser visto como uma pessoa diferente. Os adolescentes às vezes têm esse medo. Ele está lá na escola e ele está buscando viver uma vida de santidade. Então chega alguém e fala, vai ter uma festa e a gente vai tomar todas, vamos lá com a gente. E ela tem medo de falar, é que eu não bebo, porque ela tem medo de ser encontrada, achada diferente dos outros, e as pessoas a rejeitarem por ela ser diferente. Ou então uma jovem, quando chega alguém e fala, olha, aquele rapaz, aquela moça está querendo ficar com você. E ela tem medo de dizer assim, sabe o que é? É que eu não trato questão de relacionamento dessa forma. Eu estou esperando em Deus a pessoa certa para mim. Eu estou me guardando para a pessoa certa. E aí, para não ficar com medo de ser rejeitado, da turma falar, ele é estranho, ele é da igreja aí, não sei o que, a pessoa às vezes acaba cedendo, porque teve medo. Algumas pessoas têm medo por exemplo, dos dons espirituais. Eu já ouvi testemunho de pessoas que têm medo dos dons espirituais, porque ela fala, eu tenho medo, porque e se eu sou batizada no Espírito Santo, e de repente eu começo a falar línguas estranhas, o que as pessoas vão falar de mim? As pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me ridicularizar, e por ter medo, elas então ficam paralisadas. No âmbito pessoal, tem pessoas que poderiam fazer faculdade,
terminar os estudos, abrir o seu próprio negócio, ser empreendedoras, ou então realizar os projetos que já estão no coração, no seu coração, um sonho seu, um projeto seu, algo que Deus tem falado com você, mas você fica sob o domínio do medo. Medo de não conseguir alcançar não é a satisfação das pessoas, é a aprovação das pessoas. Eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo de errar e as pessoas rirem de mim. Eu tenho medo de orar em público porque eu não sei dizer as palavras tão bonitas como tal e tal pessoa que ora. Eu tenho medo de cantar porque eu não quero cantar porque eu tenho medo de desafinar. Eu tenho medo de aprender um instrumento musical porque eu tenho medo de estar em público e as pessoas ficarem olhando para mim. Veja, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas você sabe aquilo que esse espírito do medo tem tentado contra a sua vida. E Deus, Ele não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de fortaleza, isso é, de poder, de amor e de moderação. Isso é que vem do Senhor. E se Ele nos deu, basta nos apropriarmos. Não fala que Ele vai nos dar, não fala que Ele pode nos dar, fala que Ele nos deu. Ele nos deu. Quantos aqui já conheceram algum engenheiro bem-sucedido? Um engenheiro, um profissional aí, um médico, um graduado bem-sucedido. Você já conheceu alguém? Mas quantos aqui já conheceram moradores de rua ou pessoas que estão em situação difíceis que também têm diploma acadêmico? Quantos moradores de rua? Você vai lá na Cracolândia, começa a conversar com as pessoas. Lá você encontra engenheiros, lá você encontra médicos, lá você encontra pastores que estão lá, presos sob o domínio das drogas. Moradores de rua, você parar para conversar, alguns falam, eu tinha uma empresa, eu trabalhava no escritório assim, eu tinha família, e hoje eles estão morando sem um teto, cada dia dormindo embaixo de um lugar. Qual é a diferença? Por que você vê cristãos cheios do Espírito Santo, caminhando de vitória, a pessoa cheia de fé, cheia de ousadia, se gastando e se deixando gastar pelo Evangelho, e vê se você conversa com outras que falam, olha, eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir, eu estou perdendo a minha fé, eu não consigo mais viver essa vida, eu estou me sentindo pressionado, eu estou me sentindo angustiado. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que uns se apropriam daquilo que Deus já deu, e outros ainda se permitem estar sob o domínio do medo, que é um espírito. Pastor, como vencer isso? Como virar essa chave? Como virar esse jogo? Em primeiro lugar, você precisa entender quem você é em Cristo. Se você entender que você é filho, se você tiver esse entendimento que você é filho, você pode estar aonde você está hoje, como um filho que pegou a herança e saiu e gastou tudo, vivendo dissolutamente. Mas ele falou assim, na casa do meu pai não falta comida,
na casa do meu pai, lá tem morada para os seus trabalhadores. Eu vou voltar e vou estar na casa do meu pai. Você que é filho, mesmo que você esteja numa situação hoje deplorável, com a sua alma arruinada, com a sua mente ali perturbada por tantos medos, por tantas situações, não se esqueça que você é filho, e o pai tem uma casa para você, o pai tem vestes para você, o pai tem uma mesa abundante para você. Basta você dizer assim: eu não vou mais viver na situação que eu estou hoje, porque na casa do meu pai, tem abundância de tudo o que eu preciso. Eu vou voltar lá. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. É dele, é Ele quem tem nos dado. Primeiro lugar, saber quem você é. Você é filho. E saber depois que Ele tem colocado à sua disposição um espírito de fortaleza. É tão legal, né, essa versão que fala fortaleza. Fortaleza mesmo dá uma conotação de algo que é indestrutível, que é impenetrável, algo que é forte, algo que é poderoso, algo que protege, é ou não é? Eu moro numa fortaleza, quer dizer, ninguém consegue acessar ali, ninguém consegue te atacar ali quando você está protegido na fortaleza, e o Espírito do Senhor, Ele vem sobre nós com esta fortaleza. Não é uma palavra de um irmão, de um parente que vai te fazer desmoronar. Quase, a minha filha Gabriela, ela gosta muito de ouvir histórias antes de dormir. E ela ganhou vários livrinhos infantis, e entre eles, né, entre esses livros, tem o livro dos 3 porquinhos, né? E essa história é muito conhecida, todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos, né? E ela é uma das preferidas dela. E geralmente quando eu vou dormir, ela vai dormir, pai, conta uma história para mim. Aí eu conto, às vezes eu conto de Jesus, ela tem os livrinhos também da Bíblia, eu leio para ela, mas aí igual que você quer, ela vai falar, eu quero dos 3 porquinhos. Aí eu conto a história. E aí, né, o porquinho mais novo construiu a casinha dele de palha, o do meio de madeira, e o mais velho de tijolos. E aí todos eles, quando o lobo vinha, cada um corria para sua casa. Porque na nossa casa a gente pensa, lá eu estou protegido, é ou não é? Quando você está na rua com perigo, tentando ser assaltado, você fala, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que chegar em casa. Quando você entra, tranca o portão da sua casa, ou tranca a porta do seu apartamento, você, agora eu estou em casa. É assim ou não é? A gente tem esse sentimento de estar protegido em casa. E aí, só que o lobo vinha e soprava a casa do primeiro porquinho lá. E o que acontecia com a fortaleza lá do porquinho de palha? Caía. Porque não era uma fortaleza. Era uma casa, mas não era uma fortaleza. Mas Deus não nos deu um espírito de palha, nem de madeira, mas de fortaleza. Lá o diabo vem, sopra, e a casa permanece de pé. Ele não entra. O lobo fala, abre a porta, quero entrar. Os porquinhos, não, você não vai entrar. Esses dias estava com outra criança lá em casa, e eu comecei a contar, e eu faço, né, para ficar emocionante, você tem que fazer as vozes, né? Aí eu estava lá falando, né? Aí o lobo mau chegou e falou, porquinhos, deixe-me entrar. A menina regalou o olho assim. Aí eu vi que não ia dar ruim, né? Eu falei. Aí eles falaram, não, você não vai entrar. Aí ele falou, tá bom. E foi embora e ficou tudo bem. Aí eu tava ficando com medo. Eu falei, não, deu tudo certo. Aí eu já percebi que aquela história, para aquela criança, né?
não ia dar certo. A Gabi até achou meio estranho o final da história, mas enfim, ficou tudo bem. E às vezes a gente esquece que Deus nos deu esse espírito de fortaleza. Queridos, não é um desentendimento que você tem com seu esposo ou com a sua esposa que vai fazer a tua vida desabar. Não é um desentendimento familiar que vai fazer a sua vida desabar. Não é você ter perdido o emprego que vai fazer a sua vida desmoronar. Não, 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 não. Não é você ter vindo aqui e não ter sido cumprimentado, abraçado, que vai fazer a tua vida espiritual desmoronar. Porque nós vemos que o medo, ele abre portas para chamar outros espíritos. E quando a gente começa a dar tanta importância para nós, para a nossa vida, e a gente tem um medo tão terrível de ser magoado, ferido, machucado, a gente percebe que quem está no centro da nossa vida não é o Senhor. Sabe quem está lá no centro da vida? Eu. Diga assim, eu. Isso é algo que tem roubado tantas pessoas. Todo mundo foi chamado, todo mundo entre aspas, né? Que é a fala de quem está ferido, né? Vai algumas pessoas, aí a pessoa, todo mundo foi chamado, menos eu. Pastor citou, várias pessoas elogiou, menos eu. As pessoas ganharam presentes, menos eu. E não sei o que lá, menos eu. Ele coloca o eu dele num patamar tão elevado, porque tudo que ele faz é para o eu. Por exemplo, se isso for bom para o eu, vou fazer. Se não for bom, não quero nem saber. Cada um que cuide da sua vida e faça as suas correrias. Eu vou pensar no eu. Eu vou... Como é que é? Tem negócio na... Já passou meio que a moda aí do quando dá mimo, né? Como é que tem uma nossa, trend lá? Mimimei, é isso, né? Eu vou me mimar, né? Eu vou me permitir. É tudo eu. Porque o medo vem dizendo assim para ele: você vai sofrer se você não colocar você mesmo no centro, se você não olhar para você, se você não pensar em primeiro lugar nas suas necessidades. Ei, marido, você não fica pensando nas necessidades da sua esposa, porque aí ela fica bem, e você? Como é que você vai ficar? Ei, esposa, não fica pensando no teu esposo, fazendo as coisas para ele, porque ele vai ficar bem, e você? Como que vai ficar? Pensa em primeiro lugar em você, porque senão você vai sofrer, porque senão você não vai ser reconhecido, porque se você não fizer o teu marketing, porque se você não vender o teu produto, se você isso, se você não aquilo, e coloca uma cultura do medo. E o medo, ele consegue paralisar o amor. Porque aonde tem o medo, as pessoas não conseguem manifestar o amor. Porque, por exemplo, eu amo a minha esposa, mas eu tenho medo de que ela saiba que eu a amo tanto, que ela é a pessoa mais importante da minha vida, e que ela, sabendo disso, ela possa me manipular. Eu tenho medo de ser manipulado, medo de ser ferido, medo de ser exposto. E aí eu falo, eu não posso dizer para ela que eu a amo, porque senão ela pode usar isso contra mim. Então eu não vou dizer. Então o amor não consegue se mover por causa do medo. Tem gente que tem
Medo de dizer para o irmão que o ama. Porque fala assim, e se ele não disser também, eu também te amo? Tem pessoas que têm medo de vir no culto da comunhão e trazer um presente, porque ele tem medo de não receber nenhum presente. E aí o diabo diz para ele assim, não leva nenhum presente para dar para ninguém, porque se você não receber, não tem problema, porque você também não deu, está tudo certo. E o medo te paralisou você de manifestar o amor pelo teu irmão. Era o culto de você manifestar o amor. Só que as pessoas estavam querendo vir para o culto do receber o amor, porque o eu não pode sair sem presente. O medo de ser, eu não recebi nenhum presente. Aí o diabo vai falar o quê? Você não é amado. Você não foi lembrado. Medo de não ser amado, medo de não ser lembrado, medo de não ser reconhecido. E o medo está dominando sobre a tua vida. Está sendo revelado aí? Mas aquele que não está sob domínio do medo, ele fala assim, eu amo a Késia. A Késia é importante para mim. Senhor, eu vou levar isso aqui para demonstrar o meu amor pela vida da Késia. A pastora disse, é uma das pessoas que eu mais amo aqui nessa igreja. Eu tenho uma aliança contigo, pastora disse. Não esqueça disso. Lembra que nós temos uma aliança? Nós temos uma aliança. Eu te amo. Você é muito importante para mim. Você é uma das pessoas que eu mais amo nessa igreja e tenho o prazer de estar com você. Você e eu e a minha família, a gente te ama demais. Você sabe, quando eu vejo você, o meu coração se alegra. A tua vida me fortalece, me faz ser fortalecida a sua vida. Porque eu sei que você intercede por mim, você ora por mim, você me ama também. Eu não tenho medo de dizer isso para ela. O medo não me paralisa. Pastor, você me ama também? Eu te amo também. Eu não falei seu nome hoje, mas nas próximas eu vou lembrar também de falar o seu nome também. Hoje Deus quis falar com a pastora Dirce. Mas quando eu penso só em mim, e se eu falar para ela que eu a amo, e no dia que ela tiver que falar que ela ama alguém, ela falar que ama a pastora Maria? Você vai ser envergonhado, que você falou lá na frente para todo mundo que você ama a pastora Dirce, mas quando ela foi falar que ama alguém, ela falou que ama Maria. Então é melhor você não falar nada, para você não ser envergonhado depois. Está fazendo algum sentido para você? Estou te mostrando aqui como que o diabo age. Talvez faça sentido em alguma área da sua vida. Como que vence esse espírito de medo? Em primeiro lugar, você vai com essa palavra sendo lançada, porque assim, o ambiente onde os demônios agem são as trevas. Sempre que tem alguma área em trevas, os demônios vão ter livre acesso para ali influenciar, para oprimir ou para possuir. Sempre que tem trevas, é ali que ele vai atuar. Começa a lançar luz, a luz da palavra sobre a tua vida. As áreas que estão em trevas, a luz do Senhor vai resplandecer. E os demônios que estavam agindo ali, eles vão ter que fugir, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pastor, mas eu vou ter que repreender um por um e tal, e tal, e tal. Quando Jesus colocou os pés naquela região, o endemoniado já veio ter com Jesus. Que viesse ter comigo, viesse perturbar antes da hora. Os demônios já se incomodaram, porque estava em trevas ali, e a luz chegou. Quando a luz do Senhor ser lançada sobre áreas da sua vida, que você não conta para ninguém, que você tem medo de compartilhar com o teu discipulador, medo de compartilhar com o teu marido, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe,
Quando você começar a compartilhar, você vai começar a lançar luz sobre aquilo. E aqueles demônios que tinham livre acesso ali nas trevas, eles não vão poder mais. E para nós encerrarmos aqui nessa manhã, e oraremos a respeito disso. Não é tempo mais de vivermos sob o domínio do medo. Quem tem o espírito de medo não tem o espírito de moderação. Sempre para ele é os extremos. Nada ali é temperado, sempre é os extremos. Ou ela ama demais, ou ela odeia. Não tem aquela coisa saudável. Ah, pastor, tem problema amar demais? O amor humano, sim, porque ele pega e coloca pessoas no lugar que é de Deus. Se eu amo demais o meu filho, a minha filha, o amor de Deus vai ficar em segundo plano. Mas quando tudo está equilibrado, temperado, ali tem o agir do Espírito Santo. Qual agir do Espírito? Que Espírito você quer agindo na tua vida? O Espírito do medo ou o Espírito Santo? Que lhe dá fortaleza, poder e moderação. Fortaleza é poder, moderação e amor. Então, queridos, nós vamos orar sobre isso. Talvez você tenha medo de falar de Jesus para alguém. Talvez você tenha medo de cuidar de alguma pessoa. Talvez você já foi ferido. E aí você fala assim: eu não quero mais cuidar de ninguém. Da vez que eu fui cuidar de alguém, a pessoa não me tratou bem, saiu falando mal de mim. E eu fiquei péssimo. Mas você não estava trabalhando com o talento que era seu, você estava trabalhando com o talento do Senhor. Quando está falando mal de você, não está falando mal de você, está falando mal do Senhor. Nós não estamos aqui fazendo a nossa obra, nós estamos fazendo a obra do Senhor. E é tempo, igreja Fonte de Alívio, de nós nos levantarmos com ousadia, com poder, com moderação, com amor. Eu quero saber quantos aqui estão dispostos a vencer esse espírito do medo. Erga assim a sua mão, declare isso. Fala: o medo não vai me paralisar mais. O medo não vai paralisar o ministério que o Deus me deu. O medo não vai paralisar o talento que Deus me deu. O medo não vai fazer eu estar preso, parado na posição que eu estou. Mas eu vou viver. Diga: eu vou viver tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu não vou estar paralisado. Antes disso, vamos colocar em pé, que é posição de batalha. Já que o Senhor nos levou a isso, a declarar. Vamos declarar com ousadia. Nós já denunciamos o espírito do medo nesta manhã. Nós denunciamos o espírito do medo. E o amor de Deus, o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. O amor de Deus lança fora todo o medo. E o amor de Deus está sendo derramado em abundância sobre nós, sobre cada coração agora. Erga assim a sua mão, nós vamos fazer essas declarações de fé. Diga assim: eu não serei paralisado pelo espírito do medo, porque Deus já me deu o espírito de fortaleza, de moderação e de amor. Eu não ficarei mais na posição onde eu estou, enterrando o talento que o Senhor me confiou, mas eu vou trabalhar com aquilo que Deus já me deu, para conquistar outros talentos e entregar a Ele no dia do encontro.
eu não mais permitirei que o espírito do medo paralise a minha mente, dizendo que eu não sou capaz, que eu não sou bom o suficiente, que eu não conseguirei romper nas áreas que o Senhor já disse que eu romperia. Eu me apodero nesta manhã do poder do Espírito Santo e dou uma ordem a todo espírito do medo: cesse agora a sua atuação na minha vida. Eu estou livre agora, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que age em minha vida. Aplauda o Senhor, aleluia.